Olá, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Olá! Hoje está de companhia, marido a reboque. Nós estamos aqui trabalhando, formatando o nosso curso de psicossomática, né? Acho que vai ser muito bom para todo mundo. Sim, as pessoas que pretendem compreender mais a dinâmica emocional das doenças, eu vou tratar as doenças pelo aspecto emocional e pelo aspecto energético. E o José? Falarei um pouco sobre o aspecto físico, como compromete cada organismo e sendo que muitas vezes temos de questionar o lado da emoção. Que emoção fez com que aquela doença... Opa, gente, olha aí, terremoto aqui. Terremoto. Deu um terremoto. Que sintoma quer nos dizer com aquele sintoma quando acomete uma pessoa, né? Isso é muito importante, nós questionarmos o que está atrás daquela doença e muitas vezes tomando consciência e orientando o paciente no aspecto medicamentoso, no aspecto terapêutico, esse paciente terá mais chance de se restabelecer e equilibrar o que nós chamamos de saúde, aspecto físico, emocional e também o espiritual. E quem vier para o curso também vai receber esse livro, né? Que é Urgências Homeopáticas. Eu fiz isso com uma emergência para quando vocês não podem acessar uma consulta homeopática. Hoje, né, nós estamos, tanto Claudiane quanto eu, atendendo bastante online e nunca poderíamos imaginar isso, né? O mundo mudou com o coronavírus, estamos numa nova etapa de vida, uma nova apresentação e um novo caminho a ser trilhado. É verdade. Estou aqui aguardando o meu convidado, deixa eu ver onde anda meu convidado, o João. Nós vamos falar hoje sobre sequestro emocional. Vocês vão chegando, vão deixando aí o nome de vocês, de onde vocês são. Agradeço muito a participação. O João já está aqui. Gente, eu sou suspeita para falar dele, porque ele é um presente na minha vida. Ele faz parte do ILA, do Instituto Luciano Alves, somos amigos de trabalho. E tô vendo aí, né, as pessoas entrando, então assim, podem ter certeza que vocês estão em excelentes mãos. O João é um presente mesmo. Então eu vou chamar aqui, vou enviar para ele aqui. Deixa eu fixar um comentário aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Desfazer, eu tô fixando o João aqui, meu Deus. O que eu tô aprontando, João? Acho que o João vai ter que enviar para mim. João, envia aí o convite, por favor, para você participar comigo. Acho que você tem que me enviar o convitinho, João. Que eu não estou conseguindo enviar para você. Eu não sou tão... É verdade, né? A Fernanda tá falando aqui, meu lugar de mãe, coisa linda. Falando que o coronavírus está fazendo uma mudança com a gente. É verdade, isso mesmo. Deixa eu ver o casal lindo. Muito obrigada, gente. John maravilhoso. Sim, ele é maravilhoso. Vale muito a pena. Vou agora... Pronto, aguardando o João Gilberto. John. Olha eu aí. Olá, meu querido! Tudo bom, queridos? Bom ver vocês dois. Tudo bem com você? Escuta, nós precisamos ir lá e ver o que aconteceu com o flyer. Eu acho que ele era premonitório. Ele já está falando da nossa segunda live. Eu acho que aquela data tem que ficar, viu, João? Boa.
Como somos pessoas que falamos pouco, acho que 1 hora não vai ser o suficiente. Eu também acho. Eu acho que foi de propósito mesmo. Mas as pessoas que estão chegando agora podem encaminhar para outras pessoas. Nós vamos falar sobre sequestro emocional, esse tema impactante, né? Principalmente em tempos de pandemia, Mas de não é? confinamento, como, né? Quando a gente está Uma falando mudança de vida, de paradigma, né? Essa aqui me Sim. sequestrou em casa e eu sequestrei ela em casa, né? Então, é uma mudança, né? Em todas as famílias, eu acredito que depois do coronavírus vai haver uma grande mudança de relacionamento, de como nós nos comunicamos, quem nós amamos e como nós dedicamos essa relação que vai ser diferente. Eu não tenho dúvida nenhuma, para melhor ou para pior, mas vai ser diferente antes de corona e depois de corona, né? Eu acredito que A pessoa que eu estava atendendo um pouco antes da gente começar a live, eu falei com ela exatamente isso. Então ela estava muito angustiada, percebendo assim, nossa, vai ser estendido por mais um tempo sim. o período do isolamento social, do distanciamento espacial. E aí eu virei para ela e falei assim, mas isso não era previsível para você? E ela falou assim, não, isso tem que acabar. Eu falei assim, olha, tem algo que depende da nossa vontade e tem algo... Eu não estou vendo vocês direito agora. Melhorou. Agora melhorou? Melhorou. É que eu dei um Eu falei assim, nosso antes de você chegar. Aí eu estou acertando aqui. E tem algo que depende da nossa vontade durante esse período e tem algo que não depende da nossa vontade. Então tem algo que é mundial e que simplesmente vai nos atravessar. Né? Então eu virei para ela e falei assim, você realmente acredita que, por exemplo, um cliente meu que tem uma empresa com mais de 100 funcionários, ou uma empresa de tecnologia com 100 e poucos funcionários, esse homem, entre fim de fevereiro e a primeira quinzena de março, ele reorganiza a empresa inteira dele, a toque de caixa, para reestruturar essa empresa para o trabalho em casa, para que cada funcionário pudesse trabalhar de casa. E sucesso, né? Alguns ajustes necessários depois do processo de home office instalado, mas um grande sucesso, né, que eles experimentam. Será que esse empresário, depois que passar a pandemia, ele restaura a empresa nos mesmos moldes que ele tinha? Certamente não. Certamente não. Né? Além disso, a gente tem todos esses movimentos tecnológicos, eles já eram usados no mundo inteiro. Só que aí você tem o mundo, praticamente de forma simultânea, a grande massa sendo impulsionada a experimentar tecnologia. Tecnologia de informação, tecnologia de relacionamentos, tecnologia de um modo geral. Quando o evento pandemia passar, nós não seremos os mesmos, porque a gente terá sido permeado profundamente pelo impacto tecnológico. E um impacto tecnológico em massa. Então, isso são apenas 2 grandes exemplos, né, de que vai ser impossível voltar ao que era antes. E aí tem muita gente experimentando muita dificuldade em lidar com isso. Por quê? Porque quer que seja como era em março de 2020. Né? E elas não deixam já de estarem sequestradas emocionalmente, reagindo a isso dessa maneira. E aí já entrando um pouquinho no nosso tema. Exatamente. E você sabe que hoje eu dei aula de dança do ventre muitos anos, tive uma escola de dança do ventre, né? E eu não sabia. E ontem eu falei, gente, meu corpo parece que não está comunicando com a leveza que é. Eu não consigo me comunicar com o meu corpo. Conversando com o José, e aí eu comprei alguns módulos, né, de dança do ventre e comecei a fazer hoje em casa. E aí me veio aquela coisa, eu falei, olha, eu viajo tanto,
Eu nunca consigo ir à aula porque eu não tenho, estou sempre viajando, não tenho uma rotina. A partir de agora, eu vou fazer assim. Eu chego no hotel, se eu chegar às 11 horas da noite dos meus workshops, eu posso botar 1 hora lá e dançar. Pronto, acabou. Né? Olha que interessante. Quer dizer, nós não vamos conseguir mais voltar ao que era antes. Isso é fato para mim. Isso é muito consciente isso, né? Palpável. O impacto tecnológico, eu particularmente não consigo nem dimensionar direito esse impacto tecnológico. Eu acredito que algumas atividades profissionais vão desaparecer, ou chegar muito perto da extinção. Outras atividades profissionais vão continuar de uma maneira muito parecida com o que era até a primeira quinzena de março de 2020 aqui para gente. E vai ter aí um miolo que vai ser profundamente alterado. Mas isso acho que só o tempo mesmo para dizer para a gente qual o tamanho, qual a dimensão deste impacto. É verdade. Porque sem que a gente se dê conta, a gente está criando novas rotinas. Sim. Não é? Então, ontem eu estava falando com uma cliente minha, e ela é casada, e aí a gente entrou no assunto do casamento dela. Como é que estava havendo espaço dentro daquela mulher que tem que trabalhar feito uma camela, né, em estilo home office, que tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, bebê, que espaço ela estava encontrando para ser a mulher. E aí a gente conversou muito sobre rotina e a importância dela restaurar algumas rotinas com o marido dela. Por quê? Porque geralmente de 21 em 21 dias, que coisas que a gente faça de forma repetida. A cada ciclo de 21 dias, a gente gera um padrão de comportamento. Então o cérebro desaprende algo e aprende outra coisa. Se a gente parar para pensar, aqui no Brasil, a gente já tem 2 ciclos completos de 21 dias. Já entramos no 3º. Então, sem que a gente se dê conta, a gente está criando novas rotinas. Sem que a gente se dê conta, a gente está criando novos padrões de comportamento. Então, é importante que a gente fique atento para intencionar o verdadeiro padrão de comportamento que eu quero para a minha vida. E não simplesmente ser atropelado pela pandemia, como muita gente está. E eu vejo que quem está sendo atropelado são aquelas pessoas que estão resistindo a. Só que resistir a isso não adianta, porque é algo que é mundial, vem varrendo o mundo inteiro. Então é minha escolha ficar na arrebentação, levando um caixote atrás do outro, um caldo atrás do outro, ou sair da arrebentação e dar um mergulho profundo nisso. É minha escolha. Experimentar fazer diferente, né? Então, Sim. porque a gente tem esse costume, né? E nós somos já adultos repetitivos, né? Acorda todo dia, ela faz tudo sempre igual, a música do Chico. Isso é uma característica eu diria, da grande maioria, de repetir sempre aquele mesmo padrão. E vem o corona, me coloca num sono diferente, uma rotina diferente, preparando o cafezinho da madame aqui diferente, lavando os pratos depois do almoço. Isso é... Olha, aqui quem prepara o café sou eu. Aqui quem prepara o café sou eu. Você prepara o café, coisa mais linda. Mas em compensação, meu marido cozinha divinamente para mim. Olha aqui, eu chamo de Dona Maria. Quando acabar tudo isso prepara bem a comida. Isolamento, vocês estão convidados. Isso, Dona Maria prepara a comida e eu vou lavar lá os pratos depois, tranquilamente, e até lá já vou estar expert em lavar pratos, coisa que eu já não fazia há algum tempo. Aceitar a mudança, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade, como você estava dizendo, você aceitar que agora já não é como é que era antes.
né? Viver aquele momento, vamos viver esse momento e depois a gente vai fazer um filtro. Ah, não, isso eu quero. Não, não vou mais lavar prato. Eu vou arranjar alguém que lave o prato. Mas eu experimentei, vivenciei uma mudança de atitude. E isso eu acho que é o mais importante nessa história toda, sabe? Ô, João, eu não sei. Mexer em hábitos é um grande desafio. Né? Se a gente observar, como você estava falando, o nosso dia a dia ele é cheio de pequenos rituais. Uhum. Então é aquele lado do sofá que já está fundo, porque eu sou sento ali. Né? Aquele lugar na mesa, eu só me sento aquele lugar à mesa. Uhum. Né? A gente tende a repetir muito rotinas. Sim. E aí, quando vem um processo externo como esse, nos impondo uma nova rotina, de verdade, para boa parte de nós, é bastante desafiador. Uhum. Desafiador demais. E eu acho pra gente, né, João, que viaja tanto, não é? Tá sempre viajando. Eu tô brincando, eu perguntei para o Luciano se ele já estava com crise de abstinência de entrar em avião. Essa já está. Essa, com certeza, já está. Ela acorda. Eu quero uma autorização, eu quero uma autorização. Eu comecei aqui de casa, eu fui a mala, aí deixo a mala na esteirinha, aí eu olho. É bem desafiador. Mas eu também não sei como vai ser depois, né? Essa experiência toda dentro de casa, como vai ser depois. Então, vamos chegar ao meio termo, provavelmente, e filtrando aquilo que nós aprendemos de novidade e o que a gente quer voltar para os hábitos antigos. Eu sou médico, né? E um dos tratamentos para melhorar o Alzheimer é pensar em fazer coisas diferentes, um novo aprendizado, né? Então, eu vou fazer o meu caminho diferente, vou fazer uma ginástica diferente, ela agora vai fazer uma dança do vento diferente do que ela vinha fazendo, coisa que ela fez no passado. Eu estou fazendo agora exercícios em casa, mudanças. Isso daí de bioenergética para começar a fazer. Isso é essencial para a gente conseguir encontrar soluções, que é o que a gente está precisando muito nesse momento. Então, o que eu percebo da galera que está muito fechada, né, de uma galera que está muito resistente a produzir mudanças mínimas e quer porque quer retomar ao momento da primeira quinzena de março. Né? Eu vejo pessoas que são tão compactadas e elas acabam nessa compactação experimentando pouca possibilidade de acesso a soluções. Para que eu possa acessar soluções, eu preciso descompactar, eu preciso expandir. E aí eu costumo fazer muito uma analogia com o próprio coronavírus. Porque o coronavírus, ele ataca o nosso sistema respiratório. Ou seja, ele ataca o nosso sistema de trocas. Está aí a troca como um todo profundamente comprometida. As trocas em todos os níveis estão comprometidas. Né? Então, o que eu faço? Esse vírus, ele curte o frio. Né? Ele curte o frio, ele curte a sujeira, ele curte a compactação. O frio, ele contrai. Então, se eu quero uma neutralização de alguma maneira do impacto desse vírus na minha vida, eu preciso ficar mais solar, eu preciso ficar mais quente, eu preciso expandir, eu preciso rir, eu preciso me descontrair, porque isso tudo me descompacta. Isso tudo me coloca em processo de abertura. E dentro do processo de abertura, eu consigo acessar soluções que na compactação eu não tenho como. Na compactação eu vou ter convicções. E dentro da convicção eu tenho ouvidos surdos, porque eu tenho certezas incontestáveis. Eu não tenho comunicação. Eu me centro na minha convicção, fecho a escuta e acabou. Não tem solução ali. Né? E muito do sequestro emocional produz exatamente isso. Tá? Então, o que a gente precisa é se solarizar, aquecer, para dilatar, para expandir. E, a partir disso, criar novas sinapses, encontrar novas possibilidades, criar. Não tem uma nova possibilidade, eu crio uma nova possibilidade. Por que não?
Por que que eu não posso criar a possibilidade que me convém? O que de verdade me impede? Por que não? Uhum. Exatamente. Isso é que é legal, né? É sair fora da caixinha, ver coisas diferentes e sem resistência. Porque o diferente chega pra gente com uma resistência enorme, né? É quase que enlouquecedor. Algumas experiências diferentes chegam como uma ameaça, né? Sim. Nós Eu percebo que na maior parte das vezes, Claudiane, as pessoas se sentem ameaçadas nas suas identidades. Uhum. Então, assim, quando eu tenho, né, tá uma merda a minha vida, mas eu estou organizado ali, eu sei quem eu sou. Eu já sei, de alguma maneira, o que fazer e o que não fazer. De alguma maneira, eu já tenho um espaço para mim. É igual, como eu costumo dizer, do meu dia, né? Eu já está ocupado. Quando eu fico sozinho, eu me questiono quem eu sou, o que eu estou fazendo. Exatamente. Exatamente. Então, quando um movimento como esse que a gente está experimentando nos atravessa, a gente é obrigado a se reperguntar: quem eu sou agora? Uhum. Quem eu sou continua cabendo no mundo como ele está agora? E eu vejo essa diferença, essa resistência. Eu costumo diferenciar a identidade em 3 níveis. Então, para mim, tem a identidade de destino, a identidade circunstancial e a identidade essencial. Né? Então, a identidade de destino é: eu, João Gilberto, sou filho de João e de Marta. Sou neto de Noreto e de Maria, neto de Lamartine e Sebastiana. Esse sou eu. E é isso que faz com que eu tenha 1,86 m, com que eu seja careca, com que eu seja branco, com que eu tenha os olhos como eu tenho e por aí vai. Me impõe uma série de características inevitáveis. Me apresenta uma série de predisposições que depois eu vou, consciente ou inconscientemente, escolher ativar ou não essas predisposições. Meu livre-arbítrio. Então, isso é minha identidade de destino. A outra identidade é a identidade circunstancial. Então, eu sou solteiro, eu sou casado, eu sou divorciado, eu sou casado de novo, eu sou viúvo. São circunstâncias. Eu sou funcionário público, eu sou aposentado. Eu sou estudante, eu sou estagiário, eu sou contratado, eu sou demitido, eu sou desempregado. Isso tudo são circunstâncias. E muita gente acredita que a sua identidade circunstancial é a sua identidade essencial. E não é. Por isso que muita gente pira na hora de casar, ou na hora de divorciar, ou então na hora de se aposentar. Porque acha que vai deixar de ser ele mesmo, sem compreender que essas identidades são meramente circunstanciais. E por serem circunstanciais, são transitórias. São passageiras, elas têm data de validade. Já a minha identidade essencial, ela não tem data de validade. A minha identidade essencial é quem eu de verdade sou. Só que boa parte de nós aprendeu e vive uma vida inteira sendo quem a gente não é. Por isso que eu digo muito, né, que o processo sistêmico, ele é um processo de desconstrução de quem a gente não é. Não é um processo de construção de quem a gente é. Porque quem a gente é já está ali, só que está debaixo daquele cascalho todo de quem a gente não é. Então a gente vai desconstruindo quem a gente não é, e quem a gente é simplesmente vai emergindo, vai se revelando, né? Com toda a nossa exuberância, com toda a nossa luz, com toda a nossa prosperidade, com toda a nossa beleza, com todo o nosso êxito, com todo o nosso amor. Né? Aí a gente vai sendo de verdade. E se a gente está fora do nosso lugar, o quanto é difícil entender quem eu sou, não é? Porque fica um nó, vira um nó total. Vira emaranhado, né? Porque não é só um nó, você está todo, acorda às 6, tem que ir para o trabalho, tem que fazer comida, tem que fazer isso. Você está o dia todo preso. Se eu acredito, a gente vive em transe. Se eu acredito que sou a mãe da minha mãe está a 1.000 e tantos quilômetros de mim, eu vou pirar.
porque eu preciso ir lá para salvar minha mãe, não é? Se eu acredito que meus filhos são crianças, eu quero ir para lá, porque eu quero salvar. Então, é muito maluco isso. Ontem eu falei Sim. com o José, eu falei, olha, estou passando pela pandemia de um outro lugar. Eu estou passando, eu e você, porque eu não tenho nenhum familiar aqui. Meus filhos estão fora, minha mãe, meu pai, minha neta, eu não tenho ninguém aqui, eu tenho você. Somos nós dois. Mas se eu estou fora do meu lugar, eu tenho que pegar o primeiro avião e ir embora. Falar, eu quero ir lá salvar todo mundo. E às E é vezes, o que está acontecendo. eu vou contaminar todo mundo, não é salvar. Assim, eu estou atendendo a muitas pessoas que estão experimentando separações. Eu estou atendendo a muitas mães com muitíssima dificuldade de ser mãe, porque a gente também aprendeu a terceirizar tudo, né? Sim. Então eu terceirizo. Eu terceirizo o marido, eu terceirizo a mulher, eu terceirizo o filho, eu terceirizo os pais. A gente terceirizou o mundo. Né? E com essa história de a gente ficar dentro de uma mesma casa, precisando exercer determinados papéis, que a gente não se acostumou a exercer durante muito tempo, para muita gente também está sendo uma batata quente nas mãos. Uhum. Sim, essa proximidade, essa intimidade, né? O que ela está revelando para cada um de nós? O que se revela com tudo isso? E se eu ainda estou emaranhado, isso fica muito mais pesado. Não flui, não vai, né? Sim, sim. E, por exemplo, estava falando com uma outra cliente minha, tem uma conta que não fecha. Né? Então, por exemplo, pegando as mulheres, geralmente a sociedade gera uma expectativa de que as mães sejam mães como se não trabalhassem fora, Sim. ao mesmo tempo que se exige das mulheres que trabalham que elas trabalhem como se não tivessem filhos. Essa conta não fecha. Uhum. E aí eu pego essa mulher que trabalha e tem filhos e enclausuro ela em casa por 1 mês e meio já. E aí essa mulher, ela continua tendo que trabalhar como ela trabalhava e ao mesmo tempo, porque aí agora não é nem mais uma rotina dupla ou tripla, é uma rotina simultânea. Não são mais rotinas consecutivas. Uhum. E aí agora eu imposto uma rotina simultânea de trabalhar e cuidar do filho e da casa. Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. A gente precisa rever essa rotina. A gente precisa rever prioridades. A gente precisa rever o nosso tempo, a distribuição do nosso tempo. Porque a conta não fecha. E como esse exemplo, tem uma quantidade absurda de outras contas que não fecham. E enquanto a gente não olhar de verdade para isso, vai dar zebra. Então eu vejo uma galera que está adoecendo porque hoje está tendo que, de verdade, cuidar da limpeza da casa, cuidar dos filhos e trabalhar no estilo home office. Não dá conta. A gente não dá conta. Há um limite. Há um limite. Uma galera que mora sozinha e que está emburacando o final de semana trabalhando. Não é porque eu estou em casa que eu vou abdicar do meu descanso, do meu prazer, do meu lazer. Eu só preciso ser um pouco mais criativo do que eu era antes. Uhum. Porque, na verdade, eu também não era criativo. Eu ia para o shopping. Né? Boa parte fazia isso. No seu período de descanso, rota de fuga. Shopping mais próximo. Era uma rotina também. Eu não tinha de verdade um poder criativo sobre a forma de experimentação de lazer. Então, isso tudo fica potencializado no período da quarentena. Sim, certo. É estar fora, né? Estar olhando sempre para o exterior e nunca para dentro, né? Quando se faz meditação, é você olhar para dentro. E, com certeza, podemos dizer que estamos todos num processo meditativo, quando estamos em casa, nos percebendo melhor as nossas próprias atitudes, nossas próprias
emoções e como lidamos com elas. Vamos para o shopping, eu me distraio. Eu tinha o hábito, por acaso, de vou me distrair, vou para o cinema. Com isso eu não penso em nada. Né? Eu vou até a praia, também não penso em nada. Agora, em casa, eu sou obrigado a entrar em contato com a minha emoção, indo para dentro. Isso já é um processo meditativo, a meu ver, sabe? E Eu estou acho que lembrando de um post que eu recebi essa semana, né? De brincadeiras, assim, duas mulheres conversando, e aí uma vira para a outra e fala assim: gente, eu não aguento mais essa quarentena, não quero que isso acabe, eu quero ir para a rua, eu quero ir ver gente. E aí a outra responde para ela: poxa, não, aproveita esse momento para você se conhecer mais. Aí ela devolve: não, eu já me conheci e sou insuportável, detestei. Eu não me tolero. Já ouvi isso no consultório algumas vezes. Na TPM eu não me tolero, não aguento estar comigo. e cada um busca a sua rota de fuga, né? Eu não consigo estar comigo, então eu vou para o cinema, eu não consigo estar comigo, eu vou para a praia, eu não consigo estar comigo, eu vou gastar, eu vou comprar alguma coisa, eu vou comer. Então, cada um vai encontrando a sua rota de fuga. E eu acho legal, por exemplo, a minha filha, ela tem uma bebezinha e ela está sem a babá e sem a empregada. E ela é médica. O meu genro teve um acidente, queimou, teve uma queimadura na panela de pressão. E o meu filho está lá ajudando, né? Então, eles estão 3 pessoas e uma criança. E aí ele disse, eu falei, como é que fica a casa, mãe? Aqui assim, tomou água, lava o copo. A gente está assim, todo mundo se policiando ao máximo para dar conta, porque é um apartamento grande, né? Ela mora numa cobertura grande. E aí ela manda foto de madrugada, a hora que eu tive para lavar a roupa da Cecília. Então, assim, a gente está passando por um momento de cooperação. Então, eu estou dentro de uma casa, eu brinquei com o José, falei, eu não sei se eu escrevo, porque eu estou fazendo o 3º livro, né? Não sei se eu atendo, não sei se eu faço a comida para vocês, não sei se eu... Então, vamos dividir aqui as tarefas, porque é impossível deixar o controle. Se eu sou controladora, eu não tenho. Senão a conta não fecha. A conta não fecha. Não é? Não é possível. Então, é o momento de todo mundo se envolver e cada um fazer sua parte, né? E eu acho que é isso que o mundo também estava querendo, né? Cada um. Agora, a gente precisa também lembrar que a gente ainda vive num mundo e num país em especial com uma estrutura machista muito grande. Então a gente ainda tem um machismo estrutural que está presente dentro de todos nós. Em algumas pessoas um pouco mais, em outras um pouco menos, mas a gente ainda lida com o machismo estrutural. Então eu vejo, por exemplo, onde o machismo ele está mais aguçado ainda, essa divisão de tarefas ela é mais difícil. Então a gente, por exemplo, aqui no Rio, o volume de violência doméstica ele aumentou muito aqui no Rio. Porque aquela mulher ela ainda tinha, antes da quarentena, uma válvula de escape. Ela ia trabalhar, ela dava um pulo não sei onde, o próprio agressor, né, ele ia para o bar, ele ia para ali, ele ia para colar. E aí, na medida em que a gente tem que ficar mais na convivência, o nível de violência ele também acaba sendo mais inevitável até de ser produzido, de ser vivido. Então tá acontecendo um pouco de tudo a gente está tendo aí nesse período. E o que te tocou nesse tema, João? Sequestro emocional. O sequestro emocional é um tema que eu acho bastante interessante, porque ele fala da nossa capacidade de reação. Né? O quanto eu estou com capacidade de reagir ou não a um determinado evento.
Sim. Porque as emoções surgem. Então, eu vou experimentar. Dentro de qualquer coisa que aconteça, como a pandemia, a gente tem lá as emoções primárias, elas vêm para a superfície. E assim, de forma instantânea, a gente nem pensa nelas. Então, a gente experimenta medo, a gente experimenta raiva, a gente experimenta tristeza, a gente experimenta alegria, né? Mas aí, se acontece, por exemplo, como uma senhora que eu estou atendendo, e ela teve recentemente familiares, tanto mais velhos como um jovem de 33 anos, faleceram por conta do coronavírus. Né? Um jovem de 33 anos sem comorbidades, né? Foi a óbito. Então ela está profundamente impactada. Ela está com outros familiares distantes dela, mas com outros familiares internados, também passando. Tem uma criança, acho que de 4 anos, que está também com algum tipo de sintoma, enfim. E aí ela está olhando muito para isso e olhando muito para a morte. E quando ela começou a olhar para a morte, ela começou a olhar para uma tristeza que há décadas ela carrega com ela. E aí a gente trabalhando nessa semana, a gente acessou o luto não vivido do pai, da morte do pai. Então, você veja, ela vive um evento X recente da pandemia, março, abril de 2020, mas isso a reboca para um período onde ela ficou estacionada, sem se dar conta, na própria história de vida. E começa a lidar com o evento de abril de 2020, não como a mulher cheia de recursos que hoje ela tem, mas sim como aquela lá de trás, que tinha uma quantidade de recursos bem menor. Então, o sequestro emocional, ele fala para a gente exatamente disso. De qual lugar da minha linha da vida eu estou conseguindo reagir ao que é hoje. Quando eu reajo a algo que é hoje, eu de verdade estou reagindo a isso ou eu estou falando e comunicando alguma outra coisa do meu passado? E eu gosto muito desse tema porque fala do estado de presença, do quanto que eu estou dando conta de me manter presente. Muita gente confunde experimentar presença com não ter emoções. Muita gente confunde ficar presente como ficar frio e distante. Isso é uma mentira. Né? Uma grandiosa mentira. A diferença é, eu estou conseguindo experimentar a minha tristeza sem me perder nela. Eu estou conseguindo experimentar raiva sem me perder na raiva. Eu estou conseguindo experimentar alegria sem me perder na alegria. Eu estou conseguindo experimentar medo sem me perder no medo. Esse é o desafio da gente. Né? Então, o que a gente mais vê são pessoas sequestradas pelas suas emoções passadas. E aí eu começo a reagir hoje como uma criança de 3 anos. Você vê, para mim é tão claro, né? Não sei se é porque eu acabei desenvolvendo um olhar bastante aguçado para tudo aquilo que o corpo comunica, né? Que eu falo assim, gente, não tem um adulto diante de mim. Tem uma criança de 3 anos batendo o pé e fazendo beicinho. E geralmente, quando alguém acessa o estado do sequestro emocional, ali você não tem solução. Você precisa se retirar dali, na medida do possível, ajudar essa pessoa a se retirar dali, para fora dali, encontrar recursos para depois levar para lá de volta. Porque aqui eu só tenho dor. Aqui eu só tenho sofrência. Nem dor. Aqui eu tenho sofrência. Né? Aqui eu tenho aquele estado de esgarçamento das minhas emoções. Eu me debato profundamente ali e fica por isso. É um debater-se por debater-se. Não tem uma efetiva... É diferente, por exemplo, essa senhora. Né? Foi muito bonito, porque aí eu fui conduzindo, ela foi acessando aquelas tristezas, que não era um luto só, acabou se revelando um aglomerado de lutos, e ela irrompeu num choro. Sabe aquele choro que lava a alma? Mas ela estava completamente presente no choro dela.
Então não era aquele choro que você vê descompensado, onde você se perde dentro do choro. Não, é aquele choro consciente, onde você está acessando aquilo que te dói há tanto tempo. E você transborda essa dor. Aí você sai do estado de sequestrado para um estado de agente de resgate de si mesmo. Quantas vezes nas constelações a gente tem que ir lá na infância e resgatar aquela criança lá, né, João? Sim. Lindo, né? A constelação. Oi, José. Oi. A constelação, ela percebe o indivíduo principalmente, né, da gestação até os 7 anos. Freud também falava até os 7, nós fazemos as nossas primeiras impressões, né, de tristeza, melancolia, angústia, luto. Então, você, na verdade, muitas vezes nós temos de tratar aquela criança, depois ela vai repetir sem tomar consciência que ela já está repetindo um processo que foi vivido lá na infância, como você está exemplificando. Bacana isso, porque a gente às vezes está reagindo àquele momento, àquela angústia, aquele trauma, mas muitas vezes já estamos repetindo uma emoção que muitas vezes não consegue ser liberada porque estamos ainda no passado com aquela angústia que não foi vista e que tem que ser vista novamente pelo adulto. Tratar a criança é sempre interessante dentro desse ponto de vista da constelação. Estou cada dia mais apaixonado por esse caminho que é a constelação, essa visão sistêmica do indivíduo, né? Ô, João, e esse sequestro emocional, ele prossegue, né? A gente passa ele para frente também. Essa semana, fazendo uma live, quando eu terminei, uma participante entrou no WhatsApp e me mandou uma mensagem muito bonita. E ela disse assim, como é bom ouvir você falar, essa mulher que está plena de mãe. E eu sempre tive muita dificuldade em tomar a minha mãe. Eu sempre fui a menininha do papai. Na hora que ela falou aquilo, eu falei, nossa, é mesmo, eu estou no feminino da minha mãe. E aí, como a minha vida mudou, porque eu comecei a servir, arrumar mesa, fazer comida, a minha vida mudou totalmente. E daí me veio uma coisa, que a minha filha, minha terceira filha, quando eu me separei, ela ficou com o pai. Então, e aí depois ela veio para mim. E aí ela tomou a mãe também, com o nascimento da minha neta, ela tomou a mãe também. Mas é porque eu tomei a minha mãe. Né? Quando eu resolvo aqui o meu sequestro, eu também resolvo para o outro. Outra geração. Então, João, eu também estou atendendo online. E Tchau. Eu tinha marcado, me desculpa, mas vou trabalhar. Um excelente trabalho, adorei te rever, José. Até breve. Um grande abraço. E aí, é muito lindo. E quando eu tive essa... Falei, meu Deus, eu só precisei mexer em mim para que as gerações para frente também pudessem ser transformadas. Sim, isso é muito bacana, né? Muita gente acha que constelador, terapeutas, em geral, nunca tiveram problema. E, geralmente, o que nos coloca nessa estrada são justamente os problemas que a gente experimentou. A gente foi buscar a psicologia, a gente foi buscar a psicanálise, a gente foi buscar as terapêuticas sistêmicas por conta das nossas dores, das nossas feridas. Exato. E aí a gente tomou tanto gosto, né, que pessoas como eu, por exemplo, pegaram o guidão assim e deram uma mudança de rumo na rota absurda, né? Eu deixei a advocacia para trás e mergulhei aí nesse processo terapêutico e estou aqui. Né? Que lindo, né? Que lindo. E aí é preciso um desejo muito grande de resolver, né? É preciso uma consciência quase que divina. Eu estou aproveitando esses dias, estou estudando bastante, eu gosto muito de ler. E eu estava lendo algo interessante, que a depressão iniciática, os processos, né, mundiais do planeta Terra, os ciclos que
fez um movimento de depressão iniciática. E eu estou vendo a gente desse movimento agora, dessa depressão iniciática, né? Indo lá, tocando o caos para a gente começar a subir. Eu acho muito interessante isso. E em muitas pessoas, esse processo já estava acontecendo, né? Em muitas pessoas isso já estava acontecendo. Não tinha uma pandemia, mas tinha um processo interno de procurar se reconectar, de procurar buscar novos caminhos, né? Eu fiquei 20 anos em empresa, fui gerente de RH, de multinacional, e de repente eu falei, não quero mais brincar disso, agora eu quero assumir só meu lado terapeuta. Então, o tanto que também exige uma postura e um desejo muito grande, e uma confiança, né? Sim. Sim. Isso eu acho. Como eu costumo dizer, assim, atrás das escolhas de alguém, atrás dos comportamentos de alguém, atrás de uma conduta profissional de alguém, tem uma história de vida. Exatamente. Tem todo um conjunto de coisas vividas e não vividas. E a gente aqui é só uma resultante. Então eu não estou vendo a Claudiana, eu estou vendo uma resultante de uma história de vida. Ninguém me vê de verdade. O que as pessoas veem é uma resultante de uma história de vida. Né? A gente não se ouve, a gente ouve resultantes de histórias de vidas. Então, quando a gente às vezes se encrespa com as falas, com os comportamentos de alguém, o que a gente está se encrespando é com essa história de vida. Porque é o que está ali para a gente. É uma história de vida. É uma resultante, né, de tudo que foi vivido e não vivido. E de verdade, só se eu tivesse calçado aqueles sapatos e de verdade vivido o que aquela pessoa viveu, para eu compreender por que ela forma a resultante que hoje ela forma. Então eu digo muito assim, há uma história de vida por trás de alguém. Eu não vivi isso. Então eu de verdade não tenho como avaliar o que seja, né, experimentar o mundo daquele lugar. Mas aquilo que aquela pessoa me diz, eu posso acreditar. Eu não preciso concordar. Eu não preciso criar uma aliança. Eu não preciso pactuar com ela. Mas eu posso acreditar no que ela me fala. Então, por exemplo, eu, um homem branco, não tenho como saber como é ser um homem preto. Mas eu posso acreditar naquilo que um homem preto me fala. Exatamente. Eu, como homem, não tenho como saber o que uma mulher me fala. Mas eu posso acreditar no que a mulher me fala do lugar dela de mulher. Eu que não sou pai, eu não tenho como saber de verdade o que é educar uma criança, o que é colocar um filho no mundo, o que é viver desse lugar de pai. Mas eu posso acreditar aquilo que um pai me diz. E as constelações, para mim, são muito interessantes nesse sentido, porque antes de eu ser constelador, eu era rato de constelação. Como eu costumo dizer. E aí, como eu aprendi sendo representante em constelações. Então, numa constelação eu estava no lugar do filho, na outra constelação eu estava no lugar do pai, em outra constelação eu estava no lugar da mãe, em outra constelação eu estava no lugar de um assassino, em outra constelação eu estava no lugar de um abusado, e por aí ia. E isso foi me abrindo, me permitindo uma expansão de percepção sobre modelos de mundo, sobre posições perceptuais que eu não tinha. Eu falei assim, uau, né? Como é mágica, como é grande a existência humana, como é incrível a existência humana, de quantos ângulos, né, é possível experimentar a existência humana. E aí, assim, é por encantamento que eu tenho com a existência humana. É deslumbramento, né? É um deslumbramento. Eu sou entusiasta da existência humana. Acho um espetáculo.
a existência. Exatamente. E uma coisa interessante que eu escutava muito quando eu fazia DEP, a dinâmica energética do psiquismo, né? Escutei algumas vezes. Conheço algumas pessoas que passaram pela DEP. Sim, eu achava muito Acho uma escola incrível. Tinha um professor que dizia assim, no final, o Moacir Amaral, ele falava assim, no final, gente, não se iludam, o que vai ficar aqui é o enredo e os ossos. É o nosso enredo, é essa resultante, é esse legado, né? É o que fomos, o nosso enredo e os nossos ossos. É tudo que vai ficar aqui, o resto vai embora. É isso aí. Claudiane, a gente está aqui nos minutos finais, né? A gente tem 10 minutos, mais ou menos. Sim. Deixa eu falar uma coisa sobre sequestro emocional, que eu acho que é importante, que é uma dica. Sim. Então, até voltando um pouquinho no que o José estava falando, né, das condutas nas constelações e de levar o cliente até a criança. Então, a quantidade de resgates que são feitos nas constelações, né, quantidade de adultos resgatando suas crianças, resgatando a si mesmo, é muito grande nas constelações. Só que tem alguns adultos que, a partir de um determinado momento, a gente não tem como trabalhar com eles enquanto eles se mantiverem perdidos dentro de uma emoção, perdidos dentro de um sofrimento, porque eles param de raciocinar, eles entram num transe que é o sequestro agudo, né? Que ele está ali completamente refém daquele sentimento que ele está experimentando, daquela sofrência. Então, eu gosto muito de sugerir uma técnica simplérrima, que é o de convidar o cliente a pôr os pés no chão, respirar e olhar para cima. Então, o simples fato da gente convidar o cliente a olhar para cima já tira ele do seu campo de sentimentos. Porque se a gente parar para fazer um retrospecto de todas as vezes que nós nos sequestramos emocionalmente, ou que a gente se deparou com alguma pessoa emocionalmente sequestrada, geralmente essa pessoa fecha os olhos, abaixa a cabeça e muitas vezes ainda põe a mão no rosto. Não é verdade? Por quê? Porque eu vou buscar no meu sistema de representação interna aquela dor já conhecida, eu vou buscar aquele espaço já conhecido, mergulho ali e me enclausuro ali. Ali não tem solução. Enquanto eu tentar trabalhar com o cliente, com ele naquele lugar, é perda de tempo. Então a gente precisa estimular o cliente a levantar a cabeça, abrir os olhos e olhar para cima. Porque aí ele vem para o campo das imagens. Ele sai do campo dos sentimentos e vem para o campo das imagens. Se eu fico com o meu olhar mais aqui na altura dos ouvidos, eu fico mais no campo de representação interna dos sons. O campo de representação interna visual, ele é aqui para cima. Enquanto que o campo de representação interna de sentimentos, emoções, é aqui para baixo. Então a gente precisa estimular o cliente a levantar os olhos. E eu realmente desafio. Coloca alguém chorando, ou você mesmo que está aqui assistindo a mim, Claudiane. Quando você estiver chorando, experimenta. Olha para cima. Não tem choro que consiga se sustentar. O choro cessa. Aí, com o choro, com aquele estado caótico sendo interrompido, a gente vai conseguindo, então, conduzir o cliente para fora daquele transe em que ele está. A gente tem que tirar o cliente do transe primeiro. Então, é uma forma muito simples de lidar com isso, é o olhar. E como é interessante, né? Aí a gente vira assim, fulano, olha para cima, abre seus olhos. Não quero, tô doendo. Não é assim? Tá lá. A gente, o desafio é tirar a pessoa daquele transe. Simples, é estimular. E aí a gente vai com paciência, com uma amorosidade firme, porque ela precisa ser firme e ao mesmo tempo amorosa, né? Estimular aquela pessoa a abrir os olhos, sustentar o seu olhar aberto, os seus olhos abertos e olhando para cima.
Né? Cara, vai passar, aquilo passa rápido. Aí aquilo estancando, a gente começa com outras intervenções, até para ela se afastar daquele campo psicogeográfico, para de fora dele conseguir olhar ali para dentro. E conseguir de fora dele identificar de quais recursos aquela parte dela precisa. Porque daí de dentro não tem como. E você sabe que tem a ver também, o divã, ele funciona assim, você sabe, né? Sim. Quando o Freud usava o divã, ele pedia o paciente para abrir os olhos e olhar para cima. Ele criava uma projeção mental, ele falava tela mental, né? E é interessante. A PNL trabalha com isso de uma maneira muito objetiva. Né? A PNL trabalha. E o Milton Erickson, com a hipnose, né? Ele é um grande influenciador da criação da PNL. Campo na altura das orelhas. Eu queria partilhar isso com o pessoal. Ele está perguntando aqui. Repete, por favor. Campo na altura das orelhas. É o quê? Audição. Sons. Então eu tenho 3 sistemas básicos, assim, de uma maneira muito rasa, né, o que eu estou falando aqui. E a gente tem o sistema de representação visual, auditivo e o sinestésico. Então, para eu acessar o campo das minhas... Quer ver? Experimentem agora. Eu vou pedir para que quem está aqui assistindo a gente pense, agora lembre do qual foi a última viagem que você fez. Para onde foi? Quando foi? Qual foi a última coisa que você viu nesta viagem? A gente vai, os olhos ficam lá para cima, de forma imediata. Eu posso até não ficar lá direto, mas eu primeiro quico, depois eu vou para algum outro lugar. Porque o sistema de imagens, sejam elas criadas ou lembradas, eu preciso olhar para cima para acessar as imagens criadas e lembradas. Se eu pedir agora para você lembrar da última música que você ouviu e que te marcou profundamente, por alguma razão qualquer, você vai parar e vai buscar esse som por aqui. Seus olhos naturalmente vêm para essa altura do rosto. E se eu te pedir para você acessar a última vez que a sua mãe cozinhou para você, a sua comida preferida, cara, a gente naturalmente vem aqui para baixo e vem buscar essa sinestesia no corpo. Vem buscar essa memória sinestésica. Aqui para baixo. É inevitável. É inevitável. Então, a gente geralmente, todos somos, no geral, né? Todos somos visuais, auditivos e sinestésicos. Só que a gente tem um canal preferencial, que é por onde a informação passa primeiro. Então, ela primeiro tende a passar pelo campo visual, para depois ir para os outros 2, ou primeiro passa pelo auditivo, para depois ir para os outros 2, ou primeiro passa para o corpo, para depois ir para os outros 2. E a gente compreender esse funcionamento de cada pessoa é interessante. Porque, por exemplo, se é alguém que eu reconheço extremamente visual, eu não vou dar para essa pessoa um CD. Eu não vou dar uma música de presente para ela. Eu vou dar um livro, eu vou dar um quadro. Eu vou dar algo a ela que estimule, que aguce a sua percepção visual. Se é alguém que é extremamente sinestésico, eu não vou dar... Você pode pegar, pensa numa pessoa que é sinestésica, e você dá um livro de presente para ela. Ela vai te falar o quanto que era agradável segurar a página do livro e folhear o livro. Ela vai te falar do cheiro da folha do livro. É uma pessoa sinestésica. Preferencialmente sinestésica, onde ela processa primeiro a informação. Depois ela leva para os demais canais. Mas a gente tem um canal preferencial. É verdade. E é legal coisa que dá para dizer, né? Como é bom entender tudo isso, né, João? João, realmente eu acho que o dia 2 a gente precisa voltar.
os campos de representação. A Renata está perguntando. Olha só, nós estamos encerrando. Quero só dizer que o livro, aqui eu já consigo enviar para vocês, tá? Então, quem quiser o meu livro, eu já consigo despachar pelo correio. E hoje... Vale a pena a leitura, hein? Vale a pena a leitura. Obrigada, João. E hoje, eu sou convidada da Rafa Baldiceira, eu vou falar sobre a sexualidade e a consciência espiritual, o sagrado do sexo. Vamos fazer um exercício de orgasmo cósmico, às 21 horas, ok? João,